ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia, tudo que nós queremos é conhecer ainda mais o nosso Senhor. Aleluia, Ele que é um Deus invencível, um Deus grande, um Deus poderoso. Obrigada, Senhor. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Grande, mais invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Pois tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Tu és grande, invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Pois tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Pois tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Pois tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco,
invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Se Ele está conosco, nós não temos o que temer, amém? Glória a Deus. Aleluia.
Ele nos apaixonar por Ele ainda mais. E quando nós nos apaixonamos por Ele, todos os outros amores, tudo aquilo que toma a nossa atenção é queimado e é lançado fora. Porque nós passamos a ter olhar só para uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor. Não há outro que nós queiramos mais do que Ele. Não há outro que nós ansiamos mais do que a presença dEle. Nosso coração precisa queimar. Nosso coração precisa queimar. Todas as vezes que nós pensamos nele, todas as vezes que nós falamos dele, todas as vezes que nós nos encontramos aqui para adorar o Senhor, o nosso coração precisa queimar, precisa arder, precisa arder. Nós precisamos ansiar pela presença dele. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Lá no Salmo 62, versículo 8, fala assim: confia sempre em Deus, ó meu povo, perante sua presença derrama todo o seu coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Então nos orienta, diante da presença do Senhor, a derramar todo o nosso coração. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor, diante da presença dEle, sem se importar com o que o outro vai pensar, mas se importando com o que Deus está pensando a nosso respeito. O que nós estamos fazendo está agradando ao coração de Deus. A minha adoração, ela está subindo como aroma suave ao Senhor. As minhas atitudes têm agradado aos olhos do meu Senhor. É isso que nós precisamos nos importar. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor, derramar os nossos corações e reconhecer a grandeza dEle, reconhecer quem Ele é, reconhecer o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele ainda pode fazer. Nós precisamos nos render todos os dias, não só nos cultos, não só na terça, não só no domingo, mas todos os dias nós precisamos render os nossos corações ao nosso Pai. E dizer a Ele que Ele é grandioso, que Ele é poderoso, que Ele é santo,
e não há outro como Ele, não há outro que eu queira estar na presença, senão na dEle. É tudo que eu quero, estar na presença do Senhor e render graças a Ele. Oh Deus, é o que nós queremos. Obrigada, Senhor. Tu és santo. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas você do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas você do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, se derrame diante dEle, se derrame na presença dEle, derrama o seu coração, derrama a sua vida, derrama a sua alma, se renda ao Senhor, reconheça que você precisa dEle, que você é grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Se derrame diante dEle, reconhecendo tudo que o Senhor faz por você. Oh, nós somos gratos, Senhor, nós nos derramamos diante da Tua presença. Oh, não há outro como o Senhor. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Senhor, Tu és formoso, Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém.
És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, és a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Glória a Deus. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Grande é o Senhor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti. Com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a ti. Aleluia, nós derramamos louvor, nós nos derramamos diante do Senhor, Pai. Toda a terra entoará, teu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará, teu
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluias, grande é o Senhor, somente o Senhor é grande. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, amém. Sai do seu lugar e cumprimente um ao outro com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Aleluia, santo é o Senhor. Mateus capítulo 5, a partir do verso 23. Quem achou, diga amém. Se, pois, trazeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Podeis assentar por um instante? Então aqui vem falando que quando você for entregar a tua oferta, e você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, conserta com ele, enquanto vocês estão no mesmo caminho, caminhando, e depois você volta e entrega a tua oferta. Nós entendemos que, mediante essa leitura, nós entendemos que muito mais do que dízimo, muito mais do que oferta, o Senhor nos quer ver bem
uns com os outros. É muito importante nós estarmos bem uns com os outros. É bem verdade que nós não conseguimos agradar a todos, não é verdade? É bem verdade que você não consegue agradar a todos. De repente o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, seu jeito de vestir, de repente o seu modo de agir não agrada o outro. Assim como o outro também pode não te agradar. Mas a Bíblia fala, se possível, siga em paz com todos. Se for possível, siga em paz. E muitas vezes nós queremos tanto que o outro seja como nós somos. Quem dera que tivesse uma pessoa tão perfeita e nós fôssemos como ela. Porque muitas vezes a gente quer que o outro seja como nós, mas a gente é tão difícil, né? Eu que vos digo, posso dizer de mim mesmo, sou tão difícil de convivência. Tem aqueles que falam que a Denilza vai direto para o céu. Ela vai e eu vou junto, porque é para lá que nós vamos. Mas nós precisamos entender que nem sempre o outro tem que ser como eu sou. Mas a Bíblia nos fala, se você for entregar a sua oferta, e lembrar que tem alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta e reconcilie-se com ele, conserta com ele, retrate-se com ele. Peça perdão se for preciso, peça perdão e conceda perdão também. Sabe, é muito importante nós entendermos e aplicarmos a Bíblia, que nós lemos, falamos, damos testemunho, pregamos tantos a outros, e não vivemos o que a Bíblia nos fala. Muitas vezes eu não fiz nada ao outro, muitas vezes o outro não fez nada a você, mas você está vendo que está, sabe, está fechando positivo com positivo, está saindo, sabe, fagulhas, está saindo faísca de fogo, está vendo que tem alguma coisa, opa, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, eu te fiz algo, eu fiz algo a você, que de repente, sem eu perceber, eu fiz algo, se eu fiz, eu quero me retratar com você, eu quero me consertar com você, porque eu estou entregando uma oferta, eu estou entregando, sendo aquele que está levando ao altar, mas eu não estou cumprindo o que a palavra diz, que a Bíblia fala, se quando você vier trazer a sua oferta, lembrares que tem alguma coisa contra, o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, conserta com ele. Nós temos que aplicar a Bíblia, nós temos que aplicar a Bíblia no nosso dia a dia, sendo verdadeiros com nós mesmos, amém? Então, que nós venhamos entender que eu tenho que entregar a oferta, devolver o dízimo, mas seguindo a palavra do Senhor, a orientação, vivendo em paz com todos, mesmo que eu não agrade a todos, mesmo que você não agrade a todos, mesmo que o outro não agrade você e a outros, mas nós precisamos viver em paz, porque nós moraremos na mansão celestial, e lá só haverá paz. Então vamos conviver em paz, porque nós viveremos na mansão celestial, e lá só haverá paz, amém? Então você que veio preparado para devolver o dízimo, e você que vai ofertar ao Senhor, segundo aquilo que você propôs no seu coração, toda a igreja, por gentileza, você que pode, claro, se coloque sobre os seus pés, e vamos apresentar ao Senhor os dízimos e as ofertas, que nós venhamos consagrar ao Senhor todo o dízimo e toda oferta, e colocar nossa vida diante do Senhor, amém? Levante a meia altura o dízimo e a oferta, e vamos apresentar ao Senhor. Senhor, nós apresentamos ao Senhor cada dízimo, cada oferta, e que seja tudo para o sustento da obra do Senhor, que seja, Pai amado, para manutenção da casa do Senhor, e que o Senhor nos faça todo dia, ó Pai amado, enquanto aqui vivermos, ó Pai amado, mantenedores da casa do Senhor, que o Senhor nos faça aqueles, ó Pai amado, que tenham o coração generoso, ó Pai amado, nos faça ser aqueles que de fato tenha, ó Pai amado, em nós a generosidade, ó Pai amado, no contribuir, a generosidade de fazer a Tua obra, de fazer a Tua vontade. Nós consagramos ao Senhor todos os dízimos, todas as ofertas, colocamos a vida de cada um diante do Senhor, e que haja, ó Pai amado, e que seja manifesto em nós o cumprimento da Tua palavra, e que seja manifesto em nós, ó Pai amado, o Teu querer, e que seja tudo para a glória do Senhor, e que seja para o sustento da casa do Senhor. Então, ó Pai amado, nós consagramos
consagramos ao Senhor todos os dízimos e todas as ofertas em nome do Senhor Jesus. Vocês podem estar vindo e colocando no gasofilácio. Louvado seja o nome do Senhor. As crianças vão descer? As crianças vão descer? Então as crianças de 3 a 9 anos, venham aqui à frente. Nós vamos orar pelas crianças de 3 a 9 anos. Aleluia. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, nós colocamos diante do Senhor cada criança, que o Senhor as abençoe, que o Senhor seja com elas em todo, ó Pai amado, o decorrer do viver delas, e que elas, ó Pai amado, quando estiverem ali na sala, ó Pai amado, sendo ministradas pelo Senhor, pela Tua palavra, que elas venham, ó Pai amado, extrair da Tua palavra, Pai amado, aquilo que ministra a ela vida, porque a Tua palavra ministra vida, e que elas venham crescer, ó Pai amado, com essas palavras, que nunca venham se esquecer da Tua palavra, e por onde elas forem, ó Pai amado, que elas venham ser testemunha viva do Teu Evangelho, do amor do Senhor. Nós as abençoamos no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor enquanto as crianças descem. Eu quero chamar a Fernanda e o Jonathan. A Fernanda vai dar um testemunho. Podeis assentar por um instante enquanto a Fernanda deu o testemunho. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, eu falei que esse testemunho, eu ia contar ele antes dele acontecer. Na verdade, na terça-feira, eu estava ali atrás com o Jonathan, e todos sabem, né, que a gente faz o trabalho na casa de recuperação, fazemos as visitas, levamos alimento físico e espiritual. E na terça-feira, o Jonathan estava na tristeza, assim. Ah, filho, eu acho que isso agora já chegou nosso tempo. Porque até agora a gente não tem doação de nada. E tem hora que as coisas chegam na vida da gente, a gente não entende que é hora de parar. E eu acho que chegou nosso tempo. Eu falei com ele assim, mas Deus falou com você que é para a gente parar? Deus proverá. E fiquei com Deus proverá. E aqui, não precisa abrir a Bíblia não. Em 2 Coríntios 7 fala, porque andamos por fé e não por vista. E já tem o quê? 5 anos que nós fazemos esse trabalho. E todas as vezes, irmãos, é da mesma forma. Ficamos em oração, pedindo, clamando, né, postando em rede social. E todas as vezes ficamos com aquela interrogação. Será que agora vai ou não vai? E eu sempre vejo o mover de Deus. E não foi diferente dessa vez. Sexta-feira, lá no serviço, uma das meninas que trabalha comigo falou comigo assim, por que você não desmarca e marca outro dia?
porque já que você não conseguiu nada de doação, é melhor você esperar. Aí eu falei assim, eu ainda creio que Deus vai prover. Falei isso com ela. Quando foi sexta-feira, 5 horas da tarde, meu coração estava assim. Falei, meu Deus, quem me dá uma cesta todo mês, essa cesta não chegou. Falei, Senhor, me ajuda. Aí, deu 5 horas, a irmã Cida me manda mensagem. Fernanda, eu estou com 2 cestas aqui. Falei, glória a Deus. Aí a Eliane falou comigo, Fê, a Shelly esqueceu a cesta desse mês. Passa na casa dela e pega. Falei, meu Deus. Aí, o pastor Ari me manda uma mensagem. Oi, irmã, tem uma cesta aqui. O Jonas da Priscila mandou a gente buscar uma cesta também. Onde que eu quero chegar? É por fé, irmãos. Nosso trabalho para o Senhor tem que ser por fé. Porque se for por vista, a gente desiste. E eu ainda falei com o Jonathan na terça-feira, eu falei assim, só porque você está com esse pensamento, você vai ver, Deus vai nos surpreender. Irmãos, eu não tinha carro para levar a doação. Ontem eu estava fazendo as coisas lá em casa, para levar para a casa de recuperação, e eu e o Jonathan naquela felicidade. E nosso carro não tinha como levar. A Denilza tinha me ligado, me pedindo a carona. Eu falei, não, glória a Deus, vamos, vai ser bênção. E aí eu falei assim, aí o Jonathan está assim, uai, filho, então o negócio é levar uma parte e deixar uma parte. Eu falei, Jonathan, nós temos que levar tudo. Tudo, Deus mandou, vai tudo. Aí a Denilza me manda mensagem assim, Fernanda, o pastor Moacir está querendo ir também. Eu falei, meu Deus. Olha o segundo carro. Irmãos, foi assim algo tremendo, maravilhoso da parte de Deus, porque não é o tempo da gente parar, né? Eu falei assim, que todas as vezes que passa isso na nossa cabeça, Deus vem com bênção em cima de bênção. E só quem faz esse trabalho, né, Cida, sabe qual que é a nossa ansiedade, nosso desejo, a nossa vontade que chega esse dia de ir lá. E assim, o convite que eu faço para a igreja é, irmãos, nós temos hoje a opção, tanto no sábado quanto no domingo. A Cida vai todo segundo domingo do mês. Eu tenho data uma vez por mês no sábado. A igreja precisa acordar. Vão sair do banco, vão sair das 4 paredes. Gente, ontem foi tão maravilhoso. Eu falei que o testemunho que eu ouvi ontem do Adriano, irmão da Denilza, eu ficaria ali horas e horas e horas ouvindo. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso. Não é porque hoje a minha casa, graças a Deus, está bem, que eu preciso me acomodar, não. Ontem eu falei com os homens lá que a maior alegria da minha vida é de ir lá fazer esse trabalho, sabendo que eu não estou indo visitar o meu esposo. E nenhum da minha casa. Porque, às vezes, quando a dor chega na vida da gente, a gente se levanta e tem aquela reação de fazer algo. Não espere isso acontecer. Lá dentro, às vezes a gente fica aqui fora pensando assim, mas aqui lá... Gente, tem gente que tem anos de caminhada e cai. Né? O vício ele é algo assim, terrível na vida das pessoas. Tem destruído muitas famílias. Lá dentro tem pai de família. E o que eles mais precisam, muitas vezes, não é só o alimento físico, não. É o espiritual. Eles agradecem tanta gente da gente ter ido lá. Pede oração, né, pastor? Fala que, né, que sente bem, que sente confortado de ter alguém ali. E ontem, igual eu falei assim, não é circunstância não, gente. Porque eu e o Jonathan, a gente trabalha fora. Eu tenho uma vida um pouquinho corrida. Não é para dizer assim que, nossa, ela fala desse jeito porque ela vive só fazendo obra. Não, eu trabalho, eu tenho uma vida fora daqui da igreja também. Mas eu falo que isso para mim se tornou uma prioridade. O início desse mês mesmo, eu vi a mesa aqui de primícia, tão vazia. E é um pouquinho de cada um, é a força de cada um. Trazer um alimento que a gente tem em casa, gente, não custa nada, não custa, de verdade. Às vezes a gente gasta dinheiro com outras coisas que não tem tanta necessidade. E você trazer um arroz, vocês não sabem quanto que isso ajuda. Eu falo que um pastor que pega uma casa, principalmente com uma casa de recuperação, ele é louco.
Porque para dar conta daquilo ali, gente, não é fácil. Então, a gente conseguindo ajudar ele, manter, pelo menos com alimento, já é uma ajuda muito grande para eles. Ontem eu passei assim, nós tivemos um livramento muito grande lá em casa. Enquanto eu fazia esse molho de cachorro-quente para levar, lá que a gente ia servir de lanche, o meu fogão, gente, simplesmente, tem 6 meses que eu comprei o fogão estourou, o vidro, estourou. Não sei, Deus sabe. Igual eu falei, eu tive um livramento muito grande, porque a Isa estava do meu lado. O tanto de caco de vidro que voou para todos os lados, e Deus guardou ela de não acertar nela. Teve um arranhãozinho só no braço, perto do que aconteceu, poderia ser algo pior. Então, assim, eu vi Deus guardando, né? O inimigo, ele fica furioso, gente. Ele não quer que a gente faça isso, não. A obra de Deus, né? Isso aí é uma coisa que enfurece mesmo. Mas eu creio que uma igreja que permanece firme, né? Perseverando, nos ajudando. Isso aí é colocar como propósito mesmo. Não, eu quero ajudar, eu não posso ir. Tem gente que não gosta de ir. Eu não sou contra quem não gosta. Mas tem gente que fala comigo assim, ó, eu não vou, mas eu envio recursos para quem quer ir. Então, assim, eu conto com toda a igreja. Eles deixaram um agradecimento especial para a igreja. Os meninos vão passar um vídeo aqui, é pequenininho. Eu agradeço a todos, viu? Deus abençoe a vida de cada um. Disso mesmo, a gente sente falta da companhia de vocês aqui, ficamos contando a hora para vocês chegarem aqui. Então, muito obrigado mesmo. Venha aqui visitar a nossa casa. Muita gente vira a cara para a gente, vira o rosto para a gente, não quer ajudar a casa de recuperação. E olha para você ver como é que Deus foi tão bom. Filma aqui para você ver quanto alimento nós temos aqui em nossas mesas. Todos aqui estamos de barriga cheia pelo alimento que trouxeram aqui para nós também. Deus é muito bom, bom o tempo todo. Muito obrigado, irmãos. Uma salva de palmas para vocês. Amém. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. E não menos importante, nesse dia lá de ontem, no caso, 6 reconciliações teve lá. Houve 6 reconciliações. Todos eles que estavam afastados reconciliaram ontem. Isso é muito importante, porque a palavra está indo aonde muitos não podem ir, né? Então, invista. Nós sempre falamos, nossa igreja é uma igreja que trabalha. Se nós olharmos, a nossa igreja é uma igreja que trabalha. Tem ido no presídio, tem ido em casa de recuperação, tem feito evangelismo. Nossa igreja é uma igreja que trabalha. Então, invista na igreja, invista nos departamentos, procure saber o que está acontecendo na sua igreja e faça parte disso também. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Romanos, livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Aleluia. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, a partir do verso 1, nós vamos ler, na verdade, apenas 2 versos, o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, Senhor, nós te louvamos e pedimos, ó Pai amado, ministre aos nossos corações nessa noite. Fale conosco, ó Pai amado, segundo o teu querer, e que nós venhamos ser, ó Pai amado, ministrados pelo Senhor, e que haja em nós, ó Pai amado, o renovo, ó Pai amado, dos nossos pensamentos, em nome do Senhor Jesus, amém. Assenta-se dando glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós vemos uma passagem tão conhecida.
Se nós olharmos bem, toda a leitura da Bíblia que lemos aqui, se não toda, quase toda, já lemos e já sabemos de cor. Se não sabemos de cor, já ouvimos ler. Mas ainda assim, toda palavra ela é viva e eficaz. Que a palavra do Senhor fala que a palavra dele é viva e eficaz. Então nós precisamos entender que, mesmo que nós já conhecemos, sempre tem algo que o Senhor quer falar conosco. E Paulo, nesse texto de Romanos 12, ele orienta um povo que conhecia, que era conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, né? Ou seja, um povo que já conhecia um caminhar com o Senhor e já tinha experimentado um novo entendimento. Já tinha experimentado um novo entendimento. E Paulo vem falando: não vos conformei-vos com esse século, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. A partir daí, dessa renovação, vocês vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o tema dessa mensagem eu coloquei: não conformei-vos. Repita comigo: não conformeis. Esse é o tema dessa mensagem: não conformeis. E nós temos sempre uma palavra que vem nos dando um novo entendimento. Como eu falei de Mateus capítulo 5, que para alguns que não tinham um entendimento sobre Mateus 5, 23, hoje foi apresentado, foi dado um novo entendimento sobre Mateus 5, 23, de viver ofertando no Senhor, porém, em paz com o amigo, em paz com o próximo, com aquele que caminha conosco. E muitos, ou alguns, não sabiam disso, mas hoje foi acrescentado a ele um novo entendimento. É sobre isso que Paulo vem falando com o povo. É sobre isso que Paulo vem falando, sobre aquele entendimento que vocês já tinham. Permaneçam nele e não se conformem com esse século. Não se conforme com as coisas que são ditas nesse século a vocês. Não se conforme com as coisas que são apresentadas a vocês. Então eu vim falando para essas pessoas que já tinham experimentado um novo entendimento. Todo entendimento que nos é apresentado, todo entendimento que nós obtemos no Senhor, deve ser mantido em nós em prática. Não adianta eu adquirir um conhecimento e não praticar. Não adianta eu ficar sabido das coisas e não praticar. Não adianta eu entender que a igreja sou eu, mas o Senhor da igreja não habitar em mim. Não adianta eu aprender que eu preciso viver em paz e eu viver uma vida de discórdia, uma vida de, que não há paz com o próximo. Não adianta eu aprender que eu preciso renunciar todos os dias às minhas vontades, que são contrárias à vontade ou aos desejos do Senhor, e eu viver todo o tempo fazendo conforme a minha vontade designa ou orienta-me a fazer. Não adianta nós termos um conhecimento e não colocar em prática. Então todo entendimento que é trazido a nós, ou todo entendimento que nós alcançamos, nós temos que praticá-lo. Nós temos que praticá-lo, colocar ele em prática todo o tempo. Temos que colocar esse entendimento em prática a todo tempo. Oxalá se todos nós, quem dera mesmo Deus, se todos nós, tudo que nós aprendêssemos, nós colocássemos em prática. Os bons costumes, a boa alimentação, a maneira certa de se portar em público, a maneira certa de se vestir, a maneira certa de adorar o Senhor, a maneira certa de adorar o Senhor no louvor, a maneira certa de estar no culto, a maneira certa de quando está sendo falado do nome do Senhor, ter a reverência, ter o respeito.
Quem dera a nós se tudo que nós aprendêssemos, nós colocássemos em prática. E é sobre isso que Paulo vem falando. Vocês que já têm um novo entendimento, Paulo vem falando. Vocês que têm esse entendimento, ele fala assim, no verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentei-vos o vosso corpo, a vocês, irmãos, o vosso culto racional. É o nosso comportar, é o nosso viver, é o nosso praticar. E muitas vezes nós achamos que prestar culto ao Senhor, que entregar um culto ao Senhor, é só na oferta, é só no louvor. Aqui ele vem falando: eu rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei ao Senhor um culto, o vosso corpo, como um culto racional ao Senhor. Agora, tem a ver ou não tem a ver Mateus 5, 23? Quando nós entregamos a oferta, tem a ver ou não tem o nosso viver com o próximo? E nós ficamos, não, eu estou na minha, eu estou em paz. Eu estou em paz. Mas será que estamos caminhando em paz? Estar em paz é uma coisa, viver em paz é outra coisa. Então Paulo vem orientando: apresente o seu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Pela misericórdia de Deus, apresente o seu corpo a Ele como sacrifício vivo, porque isso é o seu culto racional. Isso é o seu corpo, é o seu culto racional ao Senhor. Muitas pessoas deixam de lado esse entendimento, deixam de lado esse novo entendimento. Ele vem falando: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, tem que haver em nós um renovo do pensamento. Há necessidade de ter um renovo. Tem que ter um renovo, ou seja, é preciso fazer um decap no nosso pensamento. É preciso fazer uma limpeza e colocar algo novo, um renovo. Nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso pensar. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Nós não podemos viver uma vida bitolada, uma vida, estagnada. Não, eu penso desse jeito e é assim que eu vou ficar. Eu penso assim e está bom demais, está dando certo. Nós precisamos entender que o nosso pensar precisa ser renovado. É preciso renovar nossa mente, ou os nossos pensamentos, com a palavra do Senhor. É lendo a palavra do Senhor que eu vou renovar a minha mente. É lendo a palavra do Senhor que eu vou colocar a minha mente sobre um renovo. Eu preciso colocar a minha mente, submeter a minha mente sobre um renovo. Nós não podemos nos moldar ou não nos enquadrar aos padrões desse mundo. Mas não tem nada demais. Porque hoje em dia, dirigir sem carteira não tem importância, porque é para levar meu filho ali, é para levar minha esposa no serviço, é para ir trabalhar. Eu tenho parentes, familiares, aliás, parentes meus, que o filho pilota moto sem carteira. Ele falou: não, mas para trabalhar não tem importância. Para trabalhar não tem importância, porque ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E isso, pessoas cristãs, pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Então ele fala assim: não vos conformeis com esse século. Não se conforme com esse século. E muitas vezes a gente fala: não, dirigir sem CNH
Tem importância, desde que eu não esteja fazendo nada ilegal, eu não estou dirigindo ou pilotando a moto acima da velocidade, eu não estou fazendo uma conversão no local proibido, eu não estaciono o carro em um local que não pode. E há aqueles que ainda falam, não, mas se você vai casar, você já aplicou, já experimentou fazer algo para saber se realmente você vai casar e está dando certo? Ou se vai dar certo, porque pode ser que não combine, pode ser que não bata, que não. Então é necessário você ter relação sexual antes para saber se deve ou não casar com ele ou com ela, porque, né? Vai que não dá química. Vai que não é aquilo que o Senhor realmente ou que você realmente quer. Aqueles que falam assim, não, eu não sou casado, mas eu sou amigado. Eu sou ajuntado ou amigado. E ainda tem aqueles que falam, amigado com fé, casado é. Tem uns que falavam isso antes, não sei quem já ouviu isso. Amigado com fé, casado é. E eu sempre digo que amigado com fé, pecado é. Entendeu? Tem nada de... Sabe, a pessoa vai sendo colocado sobre ela aquilo que não tem nada demais, que você pode fazer isso, que você pode viver dessa forma, e vai sendo aplicado sobre a vida dessa pessoa, os costumes desse século, vai sendo aplicado e as coisas vão entrando de forma assim, sutil, de forma bem discreta, dá endereço errado. Ah, mas a minha mãe mora em Contagem, eu moro em Belo Horizonte, e o benefício é para Contagem, mas eu quase que fico sempre na casa da minha mãe, então eu posso dizer que eu moro na casa da minha mãe, então eu dou o endereço da minha mãe, que mora lá em Contagem, ou o contrário, eu moro em Contagem, e o benefício é para quem mora em Belo Horizonte, e eu fico quase que sempre na casa da minha mãe, e vai dando um endereço errado. Aí outro fala, não, dá endereço da sua mãe, não tem nada demais, você vai sempre na casa da sua mãe. Ainda fala assim, você não está mentindo, porque você vai sempre na casa da sua mãe, você quase que fica mais lá do que na sua casa. Dá endereço da sua mãe. Aí a pessoa vai lá e dá o endereço da mãe, ou do pai. Não tem importância você fala para o filho, ou um amigo fala para o outro, não, você vai obedecer seu pai? Você já tem 20 anos, tudo que seu pai fala, sua mãe fala, você tem que fazer, obedecer, você já é maior, você já tem 20 anos, daqui a pouco você já é maior de idade, porque ele é maior de 18, na lei, maior de idade é 21, para algumas coisas hoje 18, 16 já estão como maior, já alcançou a maioridade, mas, numa via de regra, a maioridade é 21 anos, aí essa pessoa tem 20 a 21 anos, mas você vai obedecer sua mãe, mas você já é até casado, já tem até filho, e vai obedecer sua mãe, vai obedecer seu pai, já é casado, sabe, já está vivendo uma vida casada ali, vivendo, e tudo que o pai fala, não, sabe, vai viver, e o pai fala algo, uma orientação de repente para os casados, uma orientação, aí fala, você vai ouvir. Aquele que ainda não é casado, que está vivendo a vida, né? Melhor dizendo, aquele que está vivendo a vida com o seu pai, que está ali sobre a guarda dos seus pais, mas ele já alcançou a sua maioridade, mas mora com os pais, e o pai vem falando com ele algo, e ele pensa, não tem importância, e vive uma vida em desobediência, e vive uma vida aonde aquela orientação que o pai está dando para que ele vá bem, para que ela suceda, para que eles vão dando resultados, para quando assim casar, para quando eles estarem num emprego, numa faculdade, enfim, e eles não obedecem, porque lá fora é falado, não, você não precisa obedecer seu pai, você já tem 18 anos, você não precisa obedecer sua mãe, você já tem 19 anos. Aqueles que viram e falam assim, mas até hoje você ainda acredita que tudo que está na Bíblia é realmente Deus que está falando?
Você até hoje acredita que tudo que os pastores pregam, de fato é de Deus, ou é eles que estão tentando fazer a sua ideia, fazer a sua cabeça? E é dado, e é vindo falando isso. E as pessoas são bombardeadas com essas coisas. Ah, mas você está acreditando mesmo que existe de fato pastores? Não, antigamente até pode ser, mas hoje em dia, e as pessoas são, encucadas das coisas desse século. São encucadas das coisas desse século. Não, tem internet, você está pagando internet. Você está pagando internet? Tem aquele aparelhinho assim, desse tamanhozinho. Você paga um valor só e o resto da vida você usa internet. As coisas vão vindo e a gente acha que não está sendo inculcado. As coisas vão vindo e acha que as coisas não estão sendo ministradas. Não, você vai comprar o carro, você vai passar aperto à toa. Compre o carro, vai pagando as prestações do carro zero que você comprou. Depois, você vai lá e alega que está tendo o quê? Juros abusivos nessa prestação. Aí vai cair o valor e você vai continuar pagando mais barato. Olha se isso não é algo que está vindo desse século. Quando eu comprei o carro, eu já sei o valor do carro, já sei o valor dos juros. Aí eu compro, deixo de pagar e vou lá, alego que está vindo uns juros abusivos. Aí eu vou pagando esse carro. O mundo vai vindo e vai dizendo: não, agora é assim. Essa é a jogada da vez. Essa é a maneira como você vai se dar bem. E está sendo inculcado. E a gente não vai percebendo. Não, hoje em dia não pode mais corrigir o filho. Não, que isso? Você está ainda das antigas, você é dos primórdios, que ainda corrige o filho. Se preciso for, pega o filho e dá nele um docinho. Lá em casa a gente fala que tem que dar um docinho. O menino está aprontando, dá um docinho, leva no cantinho e dá nele um docinho. Corrige seu filho. Eu sou da época que quando o pai falava, os filhos não ficavam dando pitaco em conversa dos pais. Hoje em dia é difícil demais conversar com os pais. A gente está conversando, quando pergunta algo para o pai, quem responde é o filho. Hoje em dia, tudo que... Teve uma vez que eu fiz um bazar lá em Coqueirais, e eu estava vendendo as roupas. Aí eu fui e falei com um adolescente. Falei aqui, tem essa roupa que serve para você também. Ele já tinha falado comigo que queria. Aí eu falei, tem essa roupa aqui também, e tal, mostrei para ele. Aí a mãe dele falou assim, aí eu fui, ele pegou essa roupa, eu fui e mostrei outras semelhantes a que ele gostou. Aí quando eu mostrei a roupa, ela falou, eu falei com ele, você gosta dessa aqui? E dessa. Antes dele responder, ela já estava respondendo. Antes dele responder, ela já estava respondendo. Porque as mães das antigas respondem pelos filhos. Hoje em dia os filhos respondem pelos pais. Eu precisei falar com ela, não, calma, deixa ele responder, porque é ele que vai vestir, deixa ele responder, vaza, deixa ele responder, irmã, deixa ele responder. Aí ele foi responder, não, eu quero e tal, experimentou e levou as roupas. Mas hoje em dia nós não vemos mais esses meninos que são inculcados ou ensinados como se portar no meio dos outros. Nós estamos vivendo uma geração onde que é normal o filho andar para tudo quanto é lado. A mãe fala assim, a gente fala assim, onde está seu filho? Ela fala assim, antigamente fala assim, onde está seu filho? Fala assim, está aqui. Hoje em dia os filhos andam para tudo quanto é lado, em qualquer lugar. Não estou dizendo na igreja, não. Aliás, eu não estou dizendo só na igreja, não. Em todos os lugares que você vê, os meninos hoje em dia não são mais aquelas crianças que ficam ao lado dos pais. Os pais já estão perdendo, o controle, porque está sendo inculcado que os filhos de hoje em dia não podem ser ensinados, que os filhos não podem ser levados a uma correção, muitas vezes que verbal. Eu vi um vídeo outro dia que o pai foi buscar a filha na escola. Quando o pai chegou lá com um carro humilde, a filha virou e falou assim, seu carro é muito velho e feio. Ele falou, deixou o carro, desligou o carro, deixou o carro lá, então nós vamos para casa a pé. Vamos para casa a pé, para você aprender a valorizar o que você tem.
Vamos para casa a pé, e ele foi filmando todo o trajeto, segurando ela e ela levando a mochilinha dela até em casa, e ela fazendo hora, cansada. Ele, vamos, porque se o meu carro é velho ou feio, como você disse, ele não serve para te buscar, porque é ele que eu uso para buscar você, levar você para a escola. E ela foi para casa, e ele pegou e falou: eu estou aqui, acompanhei ela todo o trajeto, não teve perigo, mas eu preciso ensinar a ela valores. Eu preciso ensinar a minha filha valores. Isso é o que? Não ser levado pelos séculos que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que eu e você precisamos ensinar os nossos filhos como se portar. Muitas vezes o filho está falando, o pai está falando algo, o filho está falando, aí ri. Não, opa, quem está conversando é o papai e a mamãe. Quando você tiver espaço, você fala, sem abuso, sem rispidez, mas ensine o seu filho como se portar. Nós não vemos mais, e isso está sendo inculcado o tempo todo. Esse século está vindo bombardeando a mente que a gente tem que aceitar tudo, que eu tenho que aceitar tudo, que hoje em dia não tem mais isso. Não, para cultuar o Senhor hoje em dia é dessa forma. Para ir para a igreja hoje em dia não precisa vestir roupa social, não precisa isso, não precisa aquilo. Para ir para a igreja não precisa levar a Bíblia mais. E está sendo inculcado o tempo todo em tudo. Nós estamos sendo inculcados segundo os princípios do século desse mundo, segundo o que é dito ou ditado pelo século desse mundo. Em Provérbios 28, verso 13, fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixa e alcançará misericórdia. Para termos uma mente renovada, temos que viver os princípios da palavra do Senhor. Nós temos que entender: opa, eu estou sendo falho nessa área, eu estou sendo inculcado nessa área, eu estou sendo inculcado nessa área, na criação, eu estou sendo inculcado no meu comportar com a minha esposa. Porque aí falo: não, se a sua esposa está chata demais, deixa ela lá e vive a sua vida, sai, viaja, faz o que você quiser. Se o seu marido está aqui, chato demais, deixa ele, viva a sua vida, dê valor a você, valorize-se, e o mundo vai inculcando, e o mundo vai trazendo algo em todas as áreas, e vai trazendo aquilo a tudo e a todos. E nós vamos achando que está certo, porque nós estamos em uma modernidade. Se a gente não acompanhar, a gente fica o quê? Ultrapassado. E a gente vai indo, querendo acompanhar essas coisas, mas esquecendo que tudo que está sendo ministrado pelo mundo é contraditório com a palavra do Senhor. Que tudo que está sendo ministrado pelo mundo contradiz a palavra do Senhor. Vai contra os princípios bíblicos, ferem os princípios bíblicos. Nós precisamos entender que nós temos que ter essa mente renovada, temos que ter princípios. Nós temos que ter princípios no nosso caminhar, princípios no nosso cultuar ao Senhor. E nós precisamos ter o princípio de ser verdadeiro com nós mesmos. Nós precisamos ser verdadeiros com nós mesmos. Muitas vezes nós tapamos o sol com a peneira. Nós não queremos ver quem de fato nós estamos sendo. Nós não queremos ver como de fato nós estamos agindo. As palavras que o Senhor tem me dado é sobre um despertar, sobre observância. Nós temos que analisar palavras aqui, onde nós temos que analisar o nosso caminhar, o nosso comportar, a nossa vida, trazendo a nós um parâmetro, uma régua sobre nós. Nós temos que estar sempre avaliando as nossas ações, temos que estar sempre avaliando o nosso comportar. O segundo princípio é viver como nova criatura. Assim, em 2 Coríntios 5,17, na parte A, fala assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se eu estou em Cristo, como está em 2 Coríntios, se eu estou em Cristo,
como está em 2 Coríntios 5,17, na parte A, eu tenho que ser uma nova criatura. Eu tenho que ser uma nova criatura. Uma nova criatura, ela não vive segundo os princípios, ou segundo o que o mundo dita. Uma nova criatura, ela não vive uma vida onde o viver dela é ditado pelo mundo. Tudo que ela vai fazer, ela busca a orientação do Senhor. Se está no casamento, ela ora: Senhor, como está meu casamento? Me ajude a ter um casamento abençoado. Se ela vai casar, Senhor, abençoe meu casamento. Se ela vai servir, Senhor, abençoa o meu serviço. Se ela está no serviço, Senhor, abençoa este serviço. Senhor, abençoa os meus filhos. Abençoe quando eu tiver os meus filhos. Senhor, abençoa a minha igreja. Em tudo, a nova criatura ora e busca do Senhor uma direção, para que o Senhor o oriente a viver segundo os princípios dele. E nós lemos Romanos 12 e sabemos até de cor. Se eu nem tivesse aberto a Bíblia, todos saberiam falar. Mas muitas vezes nós estamos nos conformando com esse século, achando ou nos enganando, dizendo que é novidade do momento, que é o que está acontecendo no momento, é isso agora, então eu não posso deixar isso. É porque eu tenho que acompanhar o ritmo, eu tenho que acompanhar o movimento, porque senão eu vou ficar quadrado demais. O pastor Geraldo sempre falava: é melhor ser quadrado e entrar no céu, do que ser redondo e ser empurrado segundo os princípios do mundo. Nós precisamos entender que eu preciso a todo instante ser uma nova criatura. O terceiro princípio que eu coloquei aqui é pensar nas coisas de Deus. Em Colossenses 3, 1 e 2 fala: portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós precisamos pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são dessa terra, porque a minha conduta, o meu agir precisam estar em conformidade com a morada eterna, precisa estar em conformidade com aquilo que eu desejo e creio que um dia teremos, que é o direito da morada eterna. Eu preciso colocar minha vida em dia e entender que eu preciso ser uma nova criatura, vivendo os princípios que condizem com a vontade de Deus. O quarto princípio é meditar nas Escrituras. Eu preciso meditar nas Escrituras. Não adianta eu querer ter uma mente que não é segundo os princípios, segundo o século deste mundo, mas não meditar na palavra. Eu preciso meditar na palavra, pensar na palavra. Em Filipenses 4:8 fala: tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvor e virtude, que seja isso ocupar dos seus pensamentos, que seja isso ocupar dos vossos pensamentos. Eu tenho que ter uma mente transformada. Mas como transformar minha mente se eu não ler e meditar na palavra do Senhor? Como eu vou transformar se não houver a palavra do Senhor na minha mente? A transformação é uma mutação, é uma metamorfose, é como se fosse uma borboleta. Ela é uma lagarta, aí chega um tempo, ela vai entrar, quando ela chega no tempo determinado, que ela vai entrar no casulo, ela começa a dar aquelas tremidas rápidas, até que produz uma teia, e essa teia vai se envolvendo, ela começa a tremer e fica sobre uma teia, e vai tremendo, tremendo e fazendo o casulo, faz o seu casulo, fica nesse casulo, e depois de um tempo, ela se transforma de lagarta para borboleta. Transformação é isso, mudança. É uma metamorfose. Eu preciso transformar minha mente, que outrora estava cauterizada, em uma mente viva, em uma mente saudável, em uma mente que realmente está avivada.
Isso é renovação. Renovação é transformação. É transformar um pensamento que antes não era coerente com a palavra, agora passou a ser. Isso é transformação. Eu tenho que transformar a minha mente. Em Salmo número 1, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Antes tem a sua satisfação, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Isso é ter uma mente transformada. Meditar na palavra do Senhor dia e noite. Dia e noite. Nós temos que ser bem-aventurados e não nos assentar à roda dos escarnecedores, sabe? Não andar segundo os princípios daqueles que são os zombadores, porque muitas vezes a gente acha engraçado tudo e sai zombando de tudo e de todos, e sai achando que é normal viver uma vida aonde o nosso viver não está dando exaltação e glorificação no nome do Senhor. Apenas 2 versos de Romanos 12 que nós estamos pegando a base, mas se nós pegarmos todo o capítulo, nós vamos extrair ainda mais. Mas nós precisamos entender que eu e você precisamos colocar a nossa vida, precisamos colocar o nosso comportar e o nosso viver como um culto racional ao Senhor, porque o nosso corpo precisa ser entregue ao Senhor como um culto racional. Sabe, nós precisamos entender isso. Paulo vem orientando pela misericórdia de Deus. Eu rogo a vocês, apresentem ao Senhor o vosso corpo como sacrifício vivo, porque isso é um culto racional ao Senhor. E quando vocês fizerem isso, transformem-se a vossa mente, o vosso pensamento, que os vossos pensamentos sejam transformados, para que vocês, depois de ter sido transformado, vocês tenham a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes a gente quer a vontade do Senhor, a gente quer aquilo que é bom, agradável e perfeito do Senhor, mas eu não estou tendo uma vida transformada, eu não estou vivendo uma vida transformada e quero que seja tudo bom, perfeito, agradável. Ah, Senhor, do Senhor eu quero só o que é bom, porque Deus tem para mim aquilo que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, mas a minha mente está sendo transformada? Eu estou tendo um culto racional com o meu corpo ao Senhor? Eu estou vivendo de forma com que a palavra se cumpra em minha vida? A gente sabe, a gente quer pegar atalhos, Nós precisamos colocar nossa vida diante do Senhor. Não podemos acomodar ou optar pela falta de entendimento. Nós temos que adquirir entendimento. A palavra do Senhor fala assim: adquire sabedoria, mas sobretudo tema ao Senhor. Não adianta adquirir sabedoria e não temer ao Senhor. Nós temos que ser tementes ao Senhor. Aquele que tem o entendimento, ele é temente ao Senhor. Aquele que tem o entendimento vive uma vida de temor ao Senhor. Eu não faço isso a você, meu irmão, minha irmã, não é porque você é meu irmão, não é porque nós somos amigos, é porque você é propriedade do Senhor. Eu não falo mal de você, não é porque eu sou muito seu amigo, não, é porque você é propriedade do Senhor. Eu não quero o seu mal, não é porque você é tão gente boa, não, é porque você é propriedade do Senhor. Eu te respeito e tenho toda admiração e respeito por você, não é porque você é fulano ou é fulana, é porque você pertence ao Senhor, você é menino dos olhos do Senhor, você é menina dos olhos do Senhor. Nós temos que entender que quem está ao nosso lado, acima de ser nosso irmão, nossa irmã, de ser nosso amigo, pertence ao Senhor.
Nós não podemos nos acomodar com a falta de entendimento. É justamente a falta de entendimento que traz a destruição do povo. A destruição vem pela falta de entendimento. Tem um ditado que fala que quando a mente não pensa, a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando não tem entendimento, nós padecemos. Quando não há uma compreensão das coisas, nós padecemos. Se eu não souber que se eu vou fazer uma pilha de caixa acima da minha cabeça, quando eu cheguei nessa altura, está dando 5 e eu tenho que colocar 7, na sexta eu vou ter dificuldade, na sétima eu vou ter mais dificuldade ainda. Então o que eu vou ter que aprender? Que eu coloco 4, coloco a quinta, na sexta eu coloco o quê? 2, a sexta e a sétima. Entendimento. Mas quando eu não tenho esse entendimento, essa compreensão, para que facilite para mim o meu trabalhar, eu vou padecer. Nós temos que entender que quando não há entendimento, há destruição, o povo padece, há destruição. Em Oséias 4:6, na parte A, fala assim: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós temos que adquirir conhecimento, mas de nada adianta, como eu disse no início dessa pregação, de nada adianta nós termos conhecimento das coisas e não colocarmos em prática, porque o que vai resultar para nós, trazer para nós os bons resultados, é praticar aquilo que nós estamos aprendendo, é colocar em prática o que nós aprendemos a todo instante. Nunca se esqueça de que o conhecimento que recebeu através da palavra de Deus, mesmo que não pareça ser a melhor opção, ser entendido no parâmetro bíblico, continue esperando no Senhor. Mesmo que aquilo que você aprendeu, mediante a palavra do Senhor, parece que, não, isso aqui está na Bíblia, mas entenda que isso é de fato, é algo que nós precisamos continuar aplicando e esperando no Senhor que Ele faça com que a vontade dEle seja boa, perfeita e agradável a nós. Nós somos inculcados, estamos vivendo uma geração que os médicos inculcam a nós que os filhos estão submetidos a viver um mal presente. Não, porque hoje em dia todos os filhos, todas as crianças estão nascendo com esse déficit de entendimento, estão nascendo com isso, nascendo com esse mal, nascendo com isso, nascendo com aquilo. Hoje em dia está comum isso. Aí os pais viram e falam: não, hoje em dia é normal. De cada 10 crianças que nascem, 11 tem essa dificuldade, tem esse problema, 11 tem isso, tem aquilo, e os pais são inculcados disso, e o que? Aceitam esse mal desse século, aceita esse mal. O que é que nós temos que fazer? Sermos inconformados com aquilo que o mundo está dizendo que é normal, aquilo que o mundo está tentando nos fazer ficar conformado. Seja inconformado com isso. Não aceite o mal que os outros estão dizendo sobre seu filho. Não aceite o mal sobre o casamento de vocês. Não aceite o mal sobre a sua vida. Não aceite aquilo que o mundo está dizendo que é normal. Se coloque contra. Se imponha contra esse mal desse século. Ministre sobre a vida dos seus filhos. Eu rejeito, eu repreendo, eu mando embora essa enfermidade, eu mando embora esse mal. Nós temos que nos colocar contra o que o mundo, o que esse século diz que é normal. Nós temos que dizer: não, isso para mim não é normal. Isso para mim não é normal. Não, eu não aceito isso no meu lar. Eu não aceito isso no meu casamento. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso nos meus filhos. Se coloque contra. Se coloque contra. Se preciso for, jejue, ore, pague preço, levante pela madrugada. Não importa, faça. Apenas não aceite. Apenas não aceite essas coisas que estão sendo, inculcadas a você, que é normal. Paulo vem falando: não vos conformei-vos
com esse século. Não se conformem com esse século. Não se conformem com o que está sendo dito nesse século. Pelo contrário, sejam transformados pela vossa mente. Sejam modificados pela vossa mente, pelo novo entendimento. E se vocês tiverem esse novo entendimento, vocês vão desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Paulo vem falando: transformem-se, transforme a sua mente, tenha a sua mente transformada, e vocês viverão aquilo que é bom, agradável e perfeito do Pai. E vocês viverão isso. Nós precisamos colocar diante do Senhor. Eu não sei o que até hoje, ou o que está sendo inculcado a você que é normal. Se de repente é na sua área espiritual, na sua área profissional, na vida dos seus filhos, que lá fora, que o mundo está dizendo que é normal. Viver um casamento onde um ama mais que o outro, onde um respeita mais que o outro, onde um se dá mais que o outro, onde um vive uma vida mais que o outro. Nós precisamos viver uma vida de igual modo. Precisamos viver uma vida onde nós entendemos o que a palavra diz. O que a palavra diz a esse respeito. Não importa o que meu amigo diz, não importa o que meu parente diz, mas o que a palavra diz. O que a palavra diz acerca disso. Eu quero entendimento sobre isso. Espírito Santo, me mostra. Deus, me orienta. Como eu vou proceder? Qual é a minha ação que eu tenho que ter mediante a isso? Porque eu estou aprendendo, eu estou ouvindo, e eu estou vendo que isso está errado. Aqui está errado. Eu estou aceitando esse mal que foi ministrado sobre meus filhos. Eu estou aceitando que a conformidade sobre a minha vida conjugal. Não, vive a vida desse jeito. Já está desse jeito há muito tempo. Vive assim. Você está feliz? Tá? O que importa é isso. Tem muita gente feliz indo para o inferno. Essa felicidade, aonde ela é contraditória com a palavra do Senhor. Ah, não, eu tenho que viver um momento. Se eu não fizer isso, viva um momento. Ah, sentiu vontade de fazer? Faça, porque senão depois você vai arrepender. Quem falou que eu tenho que fazer tudo para não me arrepender? Nós temos que nos arrepender de fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Eu tenho que ter arrependimento de fazer aquilo que é pecado. Eu tenho que ter arrependimento de viver uma vida de pecado. Eu tenho que ter arrependimento de viver uma vida que não exalta e não glorifica o Senhor com o meu corpo. É isso que tem que ter arrependimento. Paulo vem falando sobre isso. Opa, oriente-se. Se oriente. Oriente-se sobre isso e viva um renovo na sua mente. Viva uma mudança do seu pensamento. Se orientem e vivam uma vida onde vocês não se conformam com esse mundo, com esse século. Eu não sei o que está sendo inculcado a vocês. Eu não sei o que está sendo inculcado de deixar entrar no seu lar. Eu não sei o que está sendo inculcado de que é normal assistir hoje em dia. Hoje em dia tem tantos desenhos que a gente fala: isso aqui não deve, isso aqui não deve. Os filhos não devem assistir isso, não devem assistir aquilo. Aí começaram a assistir hoje em dia um tal de Roblox. As crianças estão assistindo esse Roblox. E desse Roblox aí está tendo tanta pornografia nesse Roblox. Tudo ali, ó. Tudo indo ali, ó. E o mundo falando: não, deixa seus filhos assistir isso, deixa assistir aquilo, deixa fazer isso, e o mundo vai inculcando, e a gente não vai percebendo, mas a gente está sendo conduzido segundo o século, os costumes desse século, e as coisas vão vindo, o nosso comportar conjugal, a nossa vida espiritual, a nossa vida social, a nossa vida profissional, e vai sendo inculcado. E vai sendo inculcado: faz desse jeito você vai ter vantagem, desse jeito você vai sair no benefício, você vai ter mais benefício desse jeito. Nós precisamos entender que o maior benefício é sermos transformados, para que nós venhamos experimentar qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. E não vos conformeis com esse século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas não adianta eu querer isso sem que haja renovo no meu pensamento, sem que haja uma mudança no meu pensamento, sem que haja uma transformação no meu pensamento. Que você venha dizer: hoje eu recebi o entendimento, e eu espero em Deus, que a vontade dEle se cumpra na minha vida, que a vontade dEle seja boa, perfeita, boa, agradável e perfeita, que a vontade do Senhor venha ser boa, agradável e perfeita, que nós venhamos viver essa vontade do Senhor mediante um novo entendimento que nós temos. Nós temos que ter um entendimento da palavra do Senhor e viver esse entendimento no nosso dia a dia. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero tirar um tempo para que nós venhamos orar. E você que tem deixado algo entrar no seu lar, que você agora percebeu que não devia entrar, você que tem se portado de forma com o seu cônjuge, de forma que não devia, você que tem feito algo que não devia ter sido feito, que você venha entender que aquilo que foi inculcado a você, que você pode, ou que você podia, que é normal, e você deixou isso entrar no seu lar, que você coloque agora a sua vida diante do Senhor, e nós vamos ficar inconformados com o mundo, com esse século, com a conformação desse século, que nós venhamos ser inconformados com o que o século com os costumes desse século está sendo inculcado a nós. Então você vai colocar diante do Senhor aquilo que você tem permitido entrar no seu lar, permitido entrar na sua vida, que você tem permitido acontecer na sua casa, ou através de você. Que aqui Paulo vem falando: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, porque isso é agradável a Deus. Apresente o seu corpo ao Senhor, apresente o seu viver. A sua mente também precisa ser do Senhor. Você precisa pensar nas coisas que são do alto, você precisa pensar nas coisas que de fato são de Deus. Pense nas coisas que são de cima, e pare de pensar nas coisas aqui dessa terra. Pare de pensar naquilo que o mundo fala que nós temos que ficar dia e noite pensando. A palavra do Senhor fala que bem-aventurado é aquele que não anda segundo os princípios desse mundo, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem anda com os zombadores, mas na lei do Senhor medita de dia e de noite. Que nós venhamos meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na orientação do Senhor dia e noite. Então que você feche os seus olhos agora e fale diante do Senhor. A Bíblia fala assim: confesse ao Senhor, apresente ao Senhor as suas falhas, para que o Senhor veja o seu coração quebrantado e Ele faça a você a vontade dEle. Nós vamos orar e colocar diante do Senhor: Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor, colocamos diante do Senhor, ó Pai amado, a nossa vida, e que nós não venhamos nos conformar com este século, ó Pai amado, que nós não venhamos nos conformar com este mundo, mas que nós venhamos ser transformados, ó Pai amado, pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, para que nós venhamos experimentar de fato, ó Pai amado, o que o Senhor tem para nós, que nós venhamos, ó Pai amado, viver uma vida onde de fato, ó Pai amado, o Senhor é o Deus, ó Pai amado, que rege em nós todo o nosso querer e todo o nosso efetuar. Que o Senhor ministre em nossas vidas, que nós venhamos, ó Pai amado, nos impor contra, que nós venhamos, ó Pai amado, ser contra, ó Pai amado, o que o mundo dita sobre os nossos filhos.
Que nós não venhamos aceitar, ó Pai amado, o mal desse século. Que nós não venhamos aceitar, Senhor Jesus, o mal que é dito que é normal as crianças hoje em dia, ó Pai amado, sofrerem. Nós nos colocamos contra e colocamos todas as crianças diante do Senhor, colocamos os nossos filhos diante do Senhor. Nós não aceitamos, ó Pai amado, aqueles que dizem, ó Pai amado, que é normal viver, ó Pai amado, discussão no casamento, que é normal viver, ó Pai amado, uma vida onde nós, ó Pai amado, vivemos uma união, mas que não é, ó Pai amado, segundo a Tua lei. Que nós não venhamos aceitar, ó Pai amado, o que o mundo dita ser certo, mas que nós venhamos colocar em ordem, colocar, ó Pai amado, em ordem, ó Pai amado, que nós venhamos consertar o que está errado, que nós venhamos, ó Pai amado, alinhar o que está desalinhado, que nós venhamos priorizar a Tua vontade e não a nossa, que nós venhamos priorizar o Teu querer e não o nosso, que nós venhamos, ó Pai amado, nos submeter à Tua vontade e não a nossa. Haja o que houver, venha a perda que vier, mas que nós não venhamos perder, ó Pai amado, a presença do Senhor, que nós venhamos querer antes de tudo, ó Pai amado, a presença do Senhor em nós, que nós venhamos colocar a nossa vida em ordem, olhando para o Senhor. Sofra quem sofrer, doa quem doer, mas que nós venhamos querer a presença do Senhor em nós, que nós venhamos querer, ó Pai amado, agradar tão somente ao Senhor, tão somente ao Senhor e não a nós. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e que o Senhor ministre aos nossos corações. Aleluias, ó Deus. Senhor Jesus, quero ser igual. Aleluia. Você que conhece, louve ao Senhor. Louva-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser cuidado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Senhor Jesus. Deus, que nós venhamos, ó Pai amado, viver o renovo do Senhor. Que nós venhamos, ó Pai amado, ser renovados pelo Senhor. Coloque em nós o Teu coração, ó Pai amado. Que o Senhor venha, ó Pai amado, ministrar a nós o renovo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar por um instante. Aleluia. Vou estar dando os avisos e logo em seguida estaremos encerrando essa reunião, porque o culto continua. Amém? Em nós, no seu lar, no seu dia a dia, o culto continua. Aleluia. Terça-feira nós teremos o culto da vitória. Você que tem vindo, continue a vir e traga o visitante. Amém? Venha, nós teremos o culto da vitória, onde teremos uma palavra direcionada ao nosso coração, uma palavra de vitória. Amém? Onde vai ser céu na terra. Amém? E quarta-feira teremos também culto lá no Jardim dos Coqueirais, culto da vitória em Jardim dos Coqueirais. Continue orando por essa cidade, pela cidade de Esmeralda e também por Coqueirais, que está em Esmeralda. Ore por esse núcleo. Continue ministrando as bênçãos sobre aquele local, porque aquele local ali carece do mover do Senhor.
E que Deus continue a falar, não só através da Batista Luz do Evangelho que está lá, mas através das outras igrejas que estão ali na redondeza, né, fazendo o mesmo papel, apregoando as boas novas. Amém? Nós teremos aniversário da igreja dia 17 e 18 de maio. Aniversário da igreja. Se programem, marquem no calendário esse dia, como eu disse semana passada, não falte nessa data, porque o aniversário é da Igreja Batista Luz do Evangelho. E a Igreja Batista Luz do Evangelho é você, sou eu, somos nós. Então, que você venha, nós somos o aniversariantes, amém? Teremos um encontro dia 20, 21 e 22 de junho, teremos encontro. Você que tem um amigo, um vizinho, um parente, envia ele. Como eu sempre digo, vamos ser instrumento do Senhor. Junte 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas e pague, oferte na vida do outro para que ele vá nesse encontro. Amém? Vamos ser o instrumento do Senhor. Amém? Próximo domingo nós teremos escola bíblica dominical e teremos culto às 18h30, culto de ceia. Amém? Então venham preparados para ceiar, para cultuar o Senhor diante da mesa do Senhor, porque a ceia é do Senhor. Amém? Como nós dizemos, vista sua melhor roupinha no domingo e venha. Amém? Sua roupinha de ver Deus e venha. Se coloque sobre seus pés, vamos orar para que o Senhor ministre aos nossos corações. Amém? Senhor, que o Senhor continue a nos abençoar no decorrer dessa noite. Só um instante. É porque não está no nosso script aqui, não. E não colocaram ali, sábado, nós teremos o Cine Pipoca para os adolescentes. Amém? Então, no sábado, nós teremos o Cine Pipoca. Venham. Que hora que vai ser? Isso. Está colocando. Está colocando agora. Tá. Isso. Cine Pipoca, Cine Família. Dia 3/5 às 19 horas. Então, é para toda a igreja. Venha. Amém? Vai ter pipoca, vai ter refrigerantes. Ok? Venha. O pipoqueiro estava aqui na escola dominical hoje. Falou que já está preparando os milhos lá de pipoca para fazer pipoca no sábado. Então, nós teremos o Cine Pipoca no sábado e domingo, escola bíblica dominical e à noite, a ceia do Senhor às 18h30. Amém? Agora sim, vamos orar. Senhor, nós agradecemos o Senhor por essa noite, agradecemos o Senhor pela palavra que ministrada, pelos louvores entoados, que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que o Senhor nos leve para casa guardado pela Tua potente mão, livre de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, nos conceda uma boa noite de sono, ó Pai amado, nos dê o renovo que do alto vem, conceda-nos, ó Pai amado, uma boa noite de sono, nos faça, ó Pai, nos permita deitar e logo pegar no sono, que venhamos, ó Pai amado, ter sonhos, ó Pai amado, testificadores da Tua palavra, sonhos que edifiquem a nossa vida, sonhos estes, ó Pai amado, que enaltecem e engrandecem o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, nos leve, ó Pai, livre de todo mal, de todo contra-ataque do inimigo, livre de toda cilada do inimigo, livre, ó Pai amado, de toda artimanha das trevas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que no mais, amados, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Vão em paz e que Deus os abençoe.